Bom dia, Salvador. Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3664-7890 e pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora, temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página, você pode também dar sugestões, fazer perguntas e ouvir alguns programas que já foram ao ar. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. Ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores em Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 8. Eu sou a professora Aline Zilli e o nosso convidado do programa de hoje é o professor Adriano Denovac, mestrando em História, pesquisador do Laboratório de Imagem e Som da FAED e que estará conversando com a gente sobre o documentário Bichas, de 2016. Registramos aqui também a presença da professora Sônia Mello e queremos agradecer também o Adriano pela presença, né? E como pode cumprimentar os ouvintes, Adriano? Bom dia a todas as pessoas que estão nos escutando. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Acho que é uma oportunidade muito boa para a gente discutir um pouco esse documentário e outras coisas que envolvem ele. Bom dia, professora Sônia. Bom dia. Professor Adriano, vamos começar então. O documentário Bichas foi apresentado e debatido aqui na FAED. Você poderia nos dar mais informações sobre o porquê de ter sido produzido, quem é o diretor desse documentário e qual debate surgiu sobre este tema? Certo. Na verdade, eu fui convidado pelo Grupo Aurora, que é um grupo, um coletivo preocupado com as questões LGBT aqui da UDESC, para falar sobre o Bichas, uma vez que eu estudo algumas questões relacionadas à história e cinema, né? Como você já disse na introdução, eu trabalho no LIS, e eu fui convidado para falar no Aurora, e agora aqui meio que virei um debatedor do filme, né? Discuto um pouco o documentário. E eu acho que é importante a gente fazer o debate que esse documentário propõe. Ele surge, e é interessante porque ele é um documentário do tempo presente, ele surgiu há pouco tempo, né? Agora, esse ano, já tem 500 mil acessos, ou seja, uma quantidade imensa de pessoas assistiu, e ele surge justamente de uma violência que esses meninos recebem. O Marlon Parente, que é o diretor do curta, do documentário, ele sofreu uma violência junto com os amigos. Alguns deles são os meninos que estão no documentário, né? Para quem está em casa e não assistiu o documentário, são 6 meninos falando sobre a experiência de ser bicha. São de Pernambuco e colocam o seu lugar de fala. E eu acho que esse é um dos motivos também que me autoriza a falar. Não só o fato de ser um estudante, mas também porque esse é o meu lugar de fala, né? Enquanto homem negro e com uma condição sexual colocada. E isso também tem uma questão política aí por trás da construção desse documentário. Mas ele surge, como eu dizia, a partir de uma violência. Os meninos são agredidos por uma pessoa com arma e sentem de perto a violência para cima dos homossexuais e, nesse caso, das bichas, e é a questão da bicha que fica claro por causa do discurso do agressor, né? Que vai usar sempre o termo bicha para ofendê-los. Usando a condição, né, do diverso, né, como motivo da agressão e usando a palavra como na hora que provavelmente que estava agredindo, né? Exatamente. Eu não tive o prazer, é um termo sentido de, né, que vamos ter prazer, mas a beleza de ver uma coragem no documentário que põe uma realidade e a pessoa, além de sofrer a violência, usa aquilo como uma denúncia e como uma arma política de acusação do que está no mundo, que está posto, que trata o diverso como uma coisa ruim, quando eu sempre digo que a diversidade humana é um fator de riqueza para a humanidade, né? Em Sim. todos os sentidos. E o termo bicha deve ter sido usado, eu vou ver com certeza, e vamos
Ele está disponível, né? Sim, está disponível A no gente YouTube. pode também colocar logo após Já está no Facebook do Sim, programa, mas já. daí quando também puser o programa dele, já colocar. põe junto ali Certo. no mesmo lugar, no Face, que facilita para a pessoa, né? Uhum. Na chamada estava. Né? Estava. Certamente iam batendo e dizendo bicha, Exatamente, como se fosse a pessoa... uma palavra pejorativa. Sim, porque é historicamente, e a gente sabe, isso. essa expressão e é utilizada. O pessoal usa como agressão o próprio termo, né? O termo surge de uma agressão, né? E o documentário chama isso na... Já o no nome título, do Bichas, o documentário. Né? Justamente para colocar o termo no centro da questão. E aí a gente tem a possibilidade de pensar esse termo de outras maneiras, né? Sim. A gente pode inverter isso. E essa é uma das propostas do documentário. Ele está dividido basicamente em duas partes, onde os 6 meninos apresentam a experiência deles com a família. Então, quem não viu, vale a pena, porque mostra como as famílias também tratam e de que maneira cada um deles resolveu essa experiência dentro das suas famílias, que é o primeiro embate dentro da questão da sexualidade. Então, quando eu me descobri dessa maneira, me descobri enquanto ser no mundo, eu me percebi as minhas características. Mas, no primeiro momento, eu não trato como características, eu vou tratar como problemas, porque o universo que me cerca mostra que a minha postura não é desejada. E se a sua postura não é desejada, o primeiro movimento é você transferir para você e criar você culpar, entre aspas. culpa. Até porque a nossa sociedade é religiosamente calcada no medo e na culpa. Então, esses dois aspectos são fundamentais para a gente pensar a experiência de ser diferente, não só de ser bicha. Hoje é dia da consciência negra. E a gente pode pensar qual é a experiência de ser negro, qual é a experiência de ser mulher. E você vê como tudo assim, a gente sonha com um mundo onde o diverso seja entendido como a riqueza que é, a diversidade humana, e também como onde a gente não precisa ter dia disso, dia daquilo, porque veja, são ações que a gente tem que fazer para relembrar que está acontecendo, e o documentário faz isso, né? Inclusive, eu estava pensando, no momento que eu estou na minha disciplina lá, eu vou usar esse material logo. Ai, que bom! Eu estou dando aula numa 4ª fase, numa disciplina que chama, da pedagogia, chama Educação, Gênero e Sexualidade. Então, a gente tem trabalhado bastante a questão, porque o gênero se encaixa também por aí, como uma questão de não entendimento da diversidade, né? E dos papéis que se impõem. Mas o diretor estava também presente, foi agredido. O diretor estava presente junto com o grupo. Ele não está no documentário, mas ele estava presente. Sofreu a violência. E a ideia vem daí da violência. Então ele resolve, e o mais interessante é que esse documentário, que já tem 500 mil acessos, é uma beleza, ele gastou R$10, porque ele diz isso, né, numa entrevista, que ele gastou R$10 porque ele precisou comprar um microfone. Mas o documentário ganhou uma proporção imensa, até porque a gente vive um momento, ou vivia, pelo menos, um momento em que a gente podia colocar e discutir, não sabemos o que vem por aí, né? A gente sabe das mudanças que o país está vivendo. Mas a gente vai continuar. Historicamente, nós sempre estivemos aqui, antes e depois dos discursos que nos oprimem, nós sempre existimos. E vamos continuar para além desses discursos, né? Isso precisa ficar claro. Adriana, é até interessante, porque no documentário eles fazem uma reinterpretação, né, de maneira positiva do termo bicha. E qual é a sua visão sobre esse posicionamento deles? Então, Aline, eu acho que isso que tu coloca é uma coisa bem interessante para a gente pensar. Por quê? Porque, assim como no movimento negro, né, a gente tem, nos Estados Unidos, a gente vai ter o exemplo lá do Black Beautiful durante o período da contracultura, em que está se repensando e valorizando a beleza do negro e usando as expressões que sempre foram utilizadas para nos diminuir, positivando essas expressões. Então, o que o documentário pretende quando ele usa e reforça o termo bicha? Ele quer dizer, é isso que você é. E se é isso que você é, qual o problema de você não assumir? Com isso, você ataca aqueles que te atacam. Ah, você é uma bicha. Sim, sou. E qual o problema? Essa é a minha forma de ser. É nesse sentido que Bicha é um documentário de posicionamento político. Porque a forma como você se coloca no mundo, aquilo que você é uma forma de se colocar politicamente. Então, o meu lugar de fala, ele não determina só as minhas ações, como ele interfere no mundo que eu vivo. O meu lugar de fala é esse. Eu venho desse lugar. Por que não assumir aquilo que eu sou? E, ao mesmo tempo, você tira aquilo como arma na mão do outro. Essa arma na mão do outro sai. Porque não é mais arma, porque só seria se te atingisse
Exatamente. E se você ressignifica, ele perde a força. Exatamente. Isso está ressignificado, positivado, né? Não sei se eu posso usar bem essa expressão, mas se torna um termo positivo e a gente usa isso como uma bandeira de luta. Isso já tá bom. E daí? E agora? O que você quer mais isso? Porque isso, ó, já não me atinge. Eu assumo, chame do que quiser, eu, sou bonito, sou lindo, sou maravilhoso, sou um humano. E você, o que está fazendo aí, né? Vamos para a próxima agressão, porque essa não funciona mais, né? Arruma outra pedra para me jogar. E também eu acho, meninas, porque tem essa relação de... se você for discreto, você aceita socialmente, né? Tem uma questão de postura aí sobre a bicha. Quem é a bicha? Se você ficar dissimulado... ou como eles esperam de te espantar de volta, entre aspas, porque você apelidou de armário, né? Exatamente. Você não incomoda, fique quietinho, né? E daí você, perifericamente, pode circular. Exatamente. É terrível isso. E dessa forma a gente evita essa relação periférica que tentam construir pra gente. E desconstrói a ideia do discreto. Porque o oposto, a bicha, é o discreto. A bicha mas quem é o discreto? É aquele que é aceito pela sociedade, que pode sentar na mesa da família tradicional, desde que ele seja discreto, que ele não demonstre quais são as suas preferências. E isso legaliza, naturaliza a questão de que é uma coisa marginal, mas fique na tua, né? E não é um direito de ser quem é, na beleza, que eu repito, a diversidade humana. Então, é interessante mesmo como palavras e atos pequenos, entre aspas. E o bonito é pegar uma violência e transformar numa coisa positiva, né? Eu acho que esse é um caminho importante. Até. Muito legal. Adriana, eu queria te perguntar, o que você acha que mais incomoda na questão de ser bicha? Os outros, né? Incomoda os outros. A mim nunca me incomodou, pelo contrário. Muito bem, mas obrigada. Eu sei que foi nesse sentido, não foi nesse sentido a tua pergunta, Aline. Mas é legal a gente até brincar com isso, porque a gente naturaliza as coisas. Há que se brincar com as coisas. Há que se dizer o óbvio. A professora Cláudia Mortari, que é uma professora que eu tenho muito respeito, ela costuma dizer isso. Né? O óbvio precisa ser dito. A gente precisa reafirmar aquilo que está dado nas nossas relações cotidianas. Até porque a gente vive num espaço pautado por coisas que a gente... E é uma coisa que eu percebo, porque sou historiador, pautado por elementos de longa duração nas nossas relações humanas. E atravessado por aspectos da religião, da economia, da política. Isso, de alguma forma, retira a nossa humanidade. Então, dizer o óbvio, se colocar politicamente no lugar de fala, retoma essa humanidade. E eu acho que aí a questão da bicha, que é a pergunta pontual que a Aline me fez, tá ligado... Tem vários aspectos, né? Mas eu vou falar um pouco do meu lugar de fala, que é a minha experiência nos anos 80, e também enquanto historiador. Eu não sou um estudioso da sexualidade humana, eu experimento isso na minha pele, em todos os sentidos, pela cor que ela tem e por todas as questões que isso implica, né? Mas no sentido de que o que esse indivíduo carrega é uma expressão feminina muito clara. É diferente daquele homem que tem trabalha, vamos pegar aqui, um serviço público, poderia ser qualquer outro lugar, é só um exemplo. E ele tem uma postura, ou ela, né? E a gente tem que pensar aqui o masculino e o feminino. Até porque esse masculino tá dentro de um escopo feminino, né? Se a gente pensar. E essa postura mais feminina, esses trejeitos, essa forma, esse menino que resolve colocar uma roupa que é tida como uma roupa para mulher. Então... Socialmente pensando, dentro daquelas estruturas religiosas, econômicas e políticas que nos ensinaram o que a gente deve fazer, esse menino pode ser visto como um traidor do masculino. Porque além de escolher, e aí a palavra escolher aqui eu não sei se cabe, a gente vai ter que repensar isso. Esse lugar nem sempre é uma escolha, ele é uma condição. Essa experiência, você trai o masculino duplamente, porque além de não se relacionar no padrão, além de não se relacionar com mulheres, você ainda escolhe se comportar como uma. E as mulheres, a gente já sabe como são tratadas. A misoginia, que é uma das questões que eu estudo, e misoginia é essa visão negativa sobre o feminino, e o feminino não é só a mulher e o corpo dela. O feminino é algo muito mais amplo, que inclui é centrado no corpo da mulher, e eu não sou mulher, essa é uma experiência que eu nunca vou alcançar, mas eu estou dentro desse espectro, vamos pensar dessa maneira, pensando com luz e sombra, eu estou dentro desse espectro do feminino. E aí sim,
Aí sim eu me relaciono com o feminino em várias situações. E são essas situações que é uma das questões que eu levanto. A gente poderia passar a tarde toda só tentando pensar essa pergunta da Aline sobre vários aspectos, né, do pensamento. Mas dentro da historiografia eu percebo esses elementos. Existe um feminino demonizado na nossa sociedade. E esse feminino não é bem visto. Quando esse feminino está no corpo de um homem, aí a gente tem... Demonizado 2. Um demonizado, duplamente demonizado. Porque é engraçado, porque na semana que entra, é uma semana também que tem um dia do protesto, da marca contra a violência sexual. É a semana que entra, parece, né? Uhum. E engraçado como tudo no universo conspira. Ontem a gente teve a palestra na sala da professora Jimena, que trabalhou da questão da ideologia, da dita ideologia de gênero, que é algo cunhado para demonizar o que incomoda muita gente e assustar. A gente fica pasmo com que eles trabalham para usar o senso comum e o medo e os mitos e tabu para desaguar no que está vindo por aí, que inclusive em Alagoas tem lei sendo votada para o professor e professora serem proibidos de falar de questões de gênero, e para aí vai vir para o da bicha, para dar eu brinco, para não chorar, um triste retorno a uma idade média potencializada, né? Na queimação de bruxas e outras coisas mais, no sentido, inclusive, eu não digo nem que não seja no sentido físico, como o documentário mostra, como é tênue e delicada a linha entre o dito civilizado e a barbárie, né? Uhum. Martelo... E a palavra bicha, quando está puxando para o feminino, é porque quando eu te pergunto assim, quando ela foi cunhada, entre aspas, ou foi mesmo olhando para na verdade, a orientação sexual gay, a princípio, né? Homoafetiva, mas buscando atingir, é isso que você está nos trazendo também, buscando atingir aquele que ousava trabalhar esse lado feminino, porque os outros, se ficarem discretos, como se diz, de terno e gravata, no masculino padrão estereotipado, ele passa. Passa e esse apelido não é para ele. Né? E o que está em julgamento, o que é pior, a palavra julgamento aqui, é a subjetividade desses indivíduos. Né? Então não é só a forma como você se comporta, mas o que a sociedade está julgando é o teu subjetivo. Porque isso é o que a pessoa é. Te atinge e te permite, além de pedir seja discreto, e aí o discreto, né, que para eles o feminino não é discreto, né? Claro. Como tem nuances os preconceitos e as maneiras que o lado, eu não tenho meias palavras, o lado podre da humanidade usa para se impor, né? Impor seus valores e um modelo padrão hegemônico que ninguém questiona no grosso modo. Eu tenho uma maneira de julgar, de questionar. Eu acho que a causa é um buraco bem profundo, que para mim é o modo de produzir vida, o jeito que nós estamos vivendo, que se desdobra nessas múltiplas maneiras de perseguir o diferente. Mas é desafiador, então, o documentário, e é uma maneira bonita de ver a reação de 500 mil acessos, né? Sim. E vocês chegaram a ter algum lugar que eles registram, porque às vezes via redes sociais vem um podre também. Sim. Vem? Na própria página, isso. Quem vai assistir pelo YouTube vai ver que existem comentários, isso vai reportar a página do Facebook. Isso te ajuda também na pesquisa, ajuda a gente a perceber aquilo que já está dado, sim, mas que a gente vai ver se concretizando. Né? Exatamente. E por quê? Retomando isso que a professora está dizendo, qual é um dos aspectos que está colocado na sua fala? De que existe uma estrutura familiar, uma estrutura desejável. E nós, não só nós, as bichas, mas todos aqueles que são tratados como diferentes e minorias, vamos colocar entre aspas, porque juntos não somos minorias, portanto, o discurso de minoria também é muito furado, ele não tem sustentação. Nem matemática. Não, ele não tem sustentação. Quando essas minorias juntas, elas são a maioria. Sim. Mas essas posturas, elas de alguma forma desconstroem os espaços colocados pra gente. E esses espaços são espaços de prisão, são espaços normativos, em que o ser está contido.
E esses seres não querem estar contidos num determinado espaço, eles querem outro espaço. Mas esse outro espaço pode implicar no desejo de uma outra sociedade. Sim. E uma outra sociedade implica num outro jogo, e outro jogo implica em outros protagonistas. Então, eu quero ser protagonista. Eu não quero ficar na sombra de nenhum homem ou de nenhuma nação. Nada. Nós não precisamos estar na sombra, nós somos coadjuvantes. Num contexto geral, mas somos protagonistas das nossas próprias histórias. E eu acho que esse é um aspecto fundamental, não só para pensar a história, a historiografia, a grande história, aquilo que a gente estuda, mas para pensar as nossas existências no mundo. Qual é porque cada um é uma heroína ou um herói dentro de si. E então, se eu tenho uma heroína, um herói dentro de mim, ele precisa cumprir uma missão. E é isso. É isso, eu preciso realizar aquilo que eu sou no mundo, e realizando aquilo que eu sou no mundo, eu posso ajudar as pessoas a pensar, quem sabe ser mais felizes, encontrando-se, esse encontro consigo mesmo, tão necessário nos dias que a gente vive, em que a gente acredita em qualquer coisa que nos dizem, mas a gente não reflete, porque não refletimos mais nem sobre nós mesmos. Então, bichas nos joga contra nós mesmos. Seja você uma bicha ou não, você vai ter que pensar um pouco. Né? É verdade. Adriano, a participação dos garotos no documentário transparece uma ideia de relacionamento familiar mais tranquilo. Isso acontece em todas as esferas sociais ou com quem esse documentário está dialogando, assim? Tá, outra pergunta boa, que é justamente a gente pensar... Os filmes, e essa é uma coisa que a gente estuda, eles, e os documentários que estão dentro desse contexto fílmico, eles vão falar especificamente sobre o tempo deles. Então, eu posso ver um filme sobre a Revolução Francesa produzido nos anos 90. Ele fala sobre os anos 90 e não sobre a Revolução Francesa. Bichas é um filme do nosso tempo, do tempo presente. Mas a gente pode perceber que ali também existe um discurso de classe. Quem são esses meninos? Na grande maioria, tem um menino negro que vai fazer um contraponto, que vai contestar. Mas a gente também... É um documentário excelente, né? Eu não estou desconstruindo o documentário, mas mostrar que a gente precisa avançar e pensar que esses meninos são meninos brancos e de classe média que vivem num bairro rico de Pernambuco. Por isso a violência assustou tanto a eles. Se eles fossem meninos pretos, de periferia, de qualquer lugar do Brasil, eles não teriam tão assustados, porque nós sofremos violência todo o tempo. Então, eu me enquadro no segundo grupo, o menino preto que veio da periferia e que não me assusto quando ouço essa história. Eu, de alguma forma, me ressinto. Sinto novamente a dor de, olha, mais uma vez... Ou se a gente se reporta ao passado, e até para pensar um pouco de onde vem o termo bicha, quando a gente lembra quem é mais velho, que lembra dos Trapalhões, dos programas humorísticos, da Vera Verão, da Lacraia, que eram esculachadas porque eram bichas. Então, elas estavam ali para que as pessoas rissem delas. E isso é o grotesco. Isso é o grotesco nas relações humanas. Então, Bichas é um documentário importante, mas ele é, sim, um posicionamento político, mas a gente precisa ampliar o debate e pensar nesses meninos e meninas pretas de periferia que sofrem violência cotidianamente, dioturnamente, pensando numa forma mais ampla. Então, eu acho que é um próximo passo. Quem sabe está aí o convite para a gente pensar numa produção fílmica que dê conta. Tem um menino no documentário que vai falar sobre a questão e a bicha preta. Não são as mesmas questões que pautam, que fazem com que a gente pense essa questão. Então, a gente precisa pensar nesses outros atores. É uma questão de atores. Mas Bichas já é um avanço, porque a gente já está discutindo a partir de um lugar social. E que bom que esses meninos que estão nesse lugar social fazem esse discurso. Então, eles são... Tipo assim, também conosco. São solidários. Colocam um menino negro falando, porque entendem que não dão conta de uma realidade. Ninguém dá conta da realidade. Não podemos exigir isso num documentário. Mas, enquanto pesquisadores, a gente precisa abrir. O importantíssimo é que um fato real tinha meninos negros e meninos brancos. Esse é o fato. E que tinham comum o fato de serem bichos. Sim, né? Pessoas com dignidade, direito de viver onde eles estiverem, né? E amarem do jeito que quiserem e que você é lindo como você é, né? Se sentirem plenos do jeito que são. Sim. Né? Eu vejo assim como isso vai longe ainda, mas a gente não desiste. Eu sempre brinco, daí vamos dar uma de Poliana, que é um livrinho Água com Açúcar, mas eu gosto de dizer... A sonhadora, né? Não, mas ela vê sempre o copo com... meio cheio, não meio vazio, né? Mas nós temos que ver assim, podemos nos dar o direito de ficar, eu sempre brinco, uns 3 dias bem deprimido,
embaixo de uma coberta e, bom, agora sai depressão, vamos à luta, né? Vamos encarar aquilo que nós somos. Agora, inclusive, você é mestrando, né? A Aline também, a gente é somos todos pesquisadores e pesquisadoras, né? É interessante, eu acho que vai se delineando com essa exposição um trabalho, inclusive, de uma pesquisa, o que um documentário e o tema assim marcante faz. Dá para fazer um trabalho em cima do que o pessoal vem dizer ali, porque ali brota, e a pessoa, como usa a internet achando que está protegida, escondida, brota, eu acho que o mais fundo de vários seres humanos, quando brota o preconceito, o ataque que deve vir por ali, mas também a beleza que vem das pessoas que já estão refletindo. Certo. Né? Acho que esse último período da história do Brasil já está mostrando isso, né? Através das redes sociais, as pessoas estão dizendo os mais profundos absurdos, achando que estão discutindo. Pelo menos estavam escondidos agora. Mas agora a gente pode ver, é verdade. Hoje, no programa Educação Sexual em Debate, estamos conversando com o Adriano Denovac sobre o documentário Bichas. E a gente também queria conversar um pouquinho, Adriano, sobre... Você também é mestrando, né, como a professora Sônia disse, e tem a sua pesquisa voltada para o universo feminino. Você poderia nos falar um pouco sobre ela e como ocorre a relação com essas questões que surgiram no documentário? Certo, tem uma relação, e essa relação é justamente com esse feminino, que é observado nos meninos, e o filme que eu analiso é Anticristo, do diretor dinamarquês Lars von Trier, um filme de 2009, e que tem um certo feminino. E eu tento observar. Como eu disse, eu não venho da área de gênero, mas eu tento fazer uma leitura a partir da historiografia, e gênero está dentro das possibilidades de leitura da história, então é claro que eu vou dialogar com ele, mas só para deixar claro qual é o meu lugar de fala, deixar evidenciado qual é o meu lugar de fala. E esse feminino, eu acho que tem a relação com o Bichas é isso. É um feminino muito antigo e que é perseguido. Um feminino que foi barrado, e um dos meninos fala isso. O que eles percebem na gente é um feminino, esse poder feminino que talvez as religiões tenham percebido, esses lugares que são dados para as mulheres, né? Os modelos, vamos pensar na nossa sociedade ocidental cristã, o modelo mariano, né? O modelo da Maria Madalena, quer dizer, se você se arrepende, tudo bem, dessa mulher contida, dessa mulher normatizada, demonizada, e mais que a mulher, o feminino, tudo que cai ou que esteja dentro desse aspecto, que esteja dentro desse espaço ou desse espectro, como eu usei essa expressão antes, do feminino, vai ser visto da mesma forma, vai ser demonizado. Por isso que olhar para um menino que tem uma postura feminina é ver também nele uma mulher, é ver também nele algo que me incomoda, porque existe esse poder. E Anticristo trabalha esse poder, mas é um poder ancestral, um poder da natureza, um poder anterior àquilo que fundamenta o nosso pensamento. Então, o que eu estou trabalhando, o que a minha pesquisa faz, além de outros aspectos, também tem esse aspecto do feminino, mas ele é um dos aspectos da leitura que eu faço de Anticristo e tal, que se vocês me convidarem de novo, outra hora eu venho para falar disso, porque é interessante a gente pensar de que maneira esses elementos se desdobram na nossa sociedade, de que maneira você encontra esses pontos em obras de arte, de que maneira isso nos faz pensar sobre os femininos que nos cercam e como que nós, enquanto pesquisadoras e pesquisadores, vamos sair desse discurso puramente acadêmico e vamos pensar uma praxis, uma prática social. E eu acho que Bichas ajuda nesse sentido. Por isso, mais interessante do que falar de Anticristo é trazer, através de Bichas, algumas perspectivas do meu trabalho. Por isso que eu acho que esse momento é bastante rico para quem está nos escutando e para mim. Vai do Anticristo ao documentário Bichas. Por aí. Ótimo, né? Além dessas dicas, né, que você já nos deu, você poderia aproveitar esse espaço também para indicar alguma leitura ou outros filmes que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre essas temáticas debatidas hoje? Eu tenho duas sugestões fílmicas. Vou sugerir 2 filmes, até porque é o que está mais próximo de mim, é o universo mais próximo, né? Então são 2 filmes bem interessantes. Um filme nacional, de 2013, que chama Tatuagem, do diretor Hildo Lacerda, que fala um pouco do cenário dos anos 70, dentro da ditadura, e aí a gente vai poder pensar um pouco o que era ser bicha naquele momento. E o filme é muito interessante. Eu não vou ficar falando muito, mas vale a pena ver Tatuagem nesse sentido. Se você contar o fim, eu não pago o ingresso. É spoiler, né? Não posso fazer isso. Contar o fim estraga. Mas então é só para as pessoas saberem do que... E um outro que é um filme estranho. Os 2 são sensíveis. Mas esse segundo filme já é um filme europeu, um filme belga, do Alain Berliner. Ele é de 97 e chama Minha Vida em Cor-de-Rosa.
E ele parte da história de um menino de 7 anos. E de que maneira, e isso é muito interessante, esse menino começa a se perceber enquanto indivíduo no mundo. Para além das caixinhas e dos espaços de gênero que nos ensinam. Porque isso é ensinado. Sim. Nós somos ensinados a ser, a ter... E todos os outros verbos que eu posso agregar aqui. Mas, enfim, esse filme vai trazer essas relações. Ele é extremamente sensível. Eu acho que é um filme para todo mundo ver, assim, sabe? Em casa, trocar uma ideia, ver com as crianças. Ótimo, obrigada pelas dicas. O nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e pedir para que faça suas considerações finais. Então, é um prazer imenso, assim, poder ter um espaço, e a gente é carente desses espaços, né? Então, agradeço a oportunidade de estar nesse espaço. E queria lembrar, né? Sugerir mais uma coisa, que é um poema de uma afro-peruana chamada Vitória de Santa Cruz. Como hoje, né? É um dia para a gente pensar um pouco, em função de tudo que está acontecendo no país nesse momento. É só as pessoas digitarem lá nas ferramentas de busca na internet o poema Gritaram-me Negra. Eu acho que vale ler esse poema hoje e pensar um pouco nisso. Tá ligado às questões que a gente trouxe aqui. E mais uma vez agradecer a vocês duas a oportunidade. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes, a professora Sônia, e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio UDESC FM. Florianópolis, obrigada.